Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar esterificação e hidrólise de ésteres. Para você que vai prestar concursos e vestibulares, é bom saber que esterificação e a hidrólise dos ésteres são as reações com maior incidência nos vestibulares. Então muita atenção nesta aula. A reação de esterificação ocorre quando ácidos carboxílicos reagem com álcoois, produzindo éster e água. De forma geral, nós temos ácido carboxílico, aqui, mais um álcool, produzindo um éster e água, com a retirada do OH do ácido e do hidrogênio do álcool. Por exemplo, se nós tivermos o ácido acético ou o ácido etanóico reagindo com etanol, a reação pode ser equacionada assim: ácido acético mais etanol, produzindo o éster acetato de etila. Lembrem dos nomes dos ésteres. A parte que tem C dupla O recebe a terminação oato, e o restante é a terminação ila, acetato de etila. A reação inversa da esterificação trata-se da hidrólise do éster, isto é, a água reagindo com o éster, quebrando a molécula do éster e formando o álcool e o ácido carboxílico. Habitualmente, a esterificação é feita em meio ácido. O ácido é um catalisador, é denominada esterificação de Fischer, que foi o químico alemão que desenvolveu esse método. Num outro exemplo, nós vamos apresentar a reação do ácido fórmico com o 2,2-dimetilpropan-1-ol. Então, aqui eu tenho o ácido fórmico ou metanóico, o 2,2-dimetilpropan-1-ol, e como produto nós temos o formato de 2,2-dimetilpropila, além da água. Ou, se você não gostar do nome formato, metanoato de 2,2-dimetilpropila. E é claro, o formato de 2,2-dimetilpropila pode sofrer reação de hidrólise, produzindo o ácido carboxílico e o álcool correspondentes. Já na reação do metanol com ácido fenilacético, nós teremos, vejam, aqui eu tenho o ácido acético, com mais um radical aqui que é o fenil. Então, ácido fenilacético mais o metanol. Vamos obter o fenilacetato de metila e água. E a hidrólise do fenilacetato de metila em água vai produzir novamente o ácido fenilacético e o metanol. Um caso interessante ocorre com a esterificação de hidroxiácidos, ácidos carboxílicos que têm na própria molécula a hidroxila. Portanto, eles são funções mistas, ácido carboxílico-álcool. Neste caso, por exemplo, nós temos o ácido 5-hidroxipentanoico, 1, 2, 3, 4, 5-hidroxipentanoico, em meio ácido, com aquecimento. O ácido carboxílico vai reagir com o álcool da própria molécula, dando uma estrutura muito interessante, que é um éster cíclico. Estes ésteres cíclicos são chamados lactona. Você não tem que saber o nome, essa aqui é a delta-lactona. Mas você não tem que saber o nome. Tem que saber que isso ocorre porque eu tenho éster, tenho álcool e podem então sofrer esterificação. Fenóis reagem muito lentamente com ácidos carboxílicos em reações de esterificação, de forma que não é prático se utilizar fenóis em reações de esterificação. Uma alternativa consiste em fazer o fenol reagir com o haleto de acila, produzindo igualmente éster.
No caso aqui, em exemplo, nós temos o cloreto de propanoíla com fenol. Veja, aqui eu tenho um haleto de acila, isto é, um composto obtido por um ácido carboxílico que teve sua hidroxila substituída por um halogênio, no caso o cloro, cloreto de propanoíla, mais fenol. Nós teremos como produto o propanoato de fenila e, ao invés da água, o hidrogênio do fenol é retirado junto com o cloro na forma de cloreto de hidrogênio. Outros ácidos carboxílicos que possuem oxigênio em sua molécula, os denominados oxiácidos, também podem reagir com álcoois em reações de esterificação. E é importante que você tenha alguma informação sobre isso. Neste exemplo, eu tenho o álcool 1,2,3-propanotriol, também chamado glicerina ou glicerol. O nome mais usado na química é glicerol. Com o ácido nítrico, HNO3. Eu salientei aqui o grupo OH, porque é ele que vai reagir e ser retirado na forma de água. O produto vem a ser a trinitroglicerina, que, quando misturada com rochas como terras diatomáceas, vem a dar a dinamite. Já neste caso, nós temos um álcool com 12 átomos de carbono, o dodecanol, mais conhecido como ácido láurico, né, nome usual, reagindo com ácido sulfúrico. Igualmente vai sair o H do álcool ou H do ácido produzindo água. E eu vou ter um éster que vem a ser o lauril sulfato. Se eu reagir com uma base, por exemplo, hidróxido de sódio, e entrar sódio aqui, eu vou ter o lauril sulfato de sódio, que é um éster que age como detergente, que você vai achar em tudo que você tem na tua casa. No shampoo, na pasta de dente, no lava-louças, etc. É um detergente, não esqueçam, porque tem uma longa cadeia apolar, e aqui o grupo polar ou iônico, né, quando reage com a base, ele vai formar um composto iônico, o lauril sulfato de sódio. Um produto muito importante das reações de esterificação vem a ser os lipídios, principalmente os óleos e as gorduras. E essas reações de esterificação ocorrem nos organismos vivos, são reações bioquímicas. Nós temos novamente aqui o glicerol, o 1,2,3-propanotriol, reagindo com o ácido dodecanoico ou ácido láurico. O importante para você saber é que ácidos carboxílicos de cadeia longa são genericamente chamados ácidos graxos. Isso é importante. Habitualmente eles têm 8, 10, 12, até 20, 30 átomos de carbono e, curiosamente, em número par de átomos de carbono, devido à via biosintética que ocorre nas células. Veja que nós vamos ter uma molécula bem monstruosa aqui, com 3 grupos ésteres, que são chamados triglicérides ou triglicerídeos, e 3 moléculas de água, e 3 moléculas de água. Esses triglicérides vão ser óleos ou gorduras, dependendo da composição. Nós vamos explorar mais essas reações em bioquímica. O ácido fosfórico, por sua vez, pode produzir ésteres, e novamente os exemplos mais importantes vão estar na bioquímica, que vem a ser o caso da formação dos denominados fosfolipídios. Vamos iniciar com essa estrutura e eu quero que vocês observem o seguinte: eu tenho um éster do glicerol, lembra? O propanotriol. 2 grupos hidroxila do álcool já foram substituídos por ácidos carboxílicos, né? Então eu tenho 2 grupos ésteres de ácido carboxílico aqui. E observe que o terceiro foi substituído pelo ácido fosfórico, né? Pelo H3PO4, é claro que vai sair água, e eu tenho essa estrutura.
Um fosfolipídio muito importante vem a ser a lecitina. Observe que a lecitina, ela tem uma outra substituição aqui neste grupo hidroxila que proveio do ácido fosfórico, com este sal de amônio quaternário. Sal de amônio quaternário, observe que o nitrogênio está tetravalente, o que é possível se ele tiver com uma carga positiva, você retira os elétrons, ele não vai ter mais do que 8 elétrons lá da regra do octeto. As lecitinas têm como principal função serem surfactantes, tensoativos, detergentes naturais. Elas estão presentes, por exemplo, na gema do ovo e com pequenas modificações, por exemplo, na bile que é lançada no duodeno, que vai participar da digestão das gorduras, né? Vai ter que emulsificar as gorduras para que haja a digestão. Observe que esse caráter. O ácido fosfórico, por sua vez, pode produzir ésteres, e novamente os exemplos mais importantes vão estar na bioquímica, que vem a ser o caso da formação dos denominados fosfolipídios. Vamos iniciar com essa estrutura e eu quero que vocês observem o seguinte: eu tenho um éster do glicerol, lembra? O propanotriol. 2 grupos hidroxila do álcool já foram substituídos por ácidos carboxílicos, né? Então eu tenho 2 grupos ésteres de ácido carboxílico aqui. E observe que o terceiro foi substituído pelo ácido fosfórico, né? Pelo H3PO4, é claro que vai sair água, e eu tenho essa estrutura. Um fosfolipídio muito importante vem a ser a lecitina. Observe que a lecitina, ela tem uma outra substituição aqui neste grupo hidroxila que proveio do ácido fosfórico, com este sal de amônio quaternário. Sal de amônio quaternário, observe que o nitrogênio está tetravalente, o que é possível se ele tiver com uma carga positiva, você retira os elétrons, ele não vai ter mais do que 8 elétrons lá da regra do octeto. As lecitinas têm como principal função serem surfactantes, tensoativos, detergentes naturais. Elas estão presentes, por exemplo, na gema do ovo e com pequenas modificações, por exemplo, na bile que é lançada no duodeno, que vai participar da digestão das gorduras, né? Vai ter que emulsificar as gorduras para que haja a digestão. Observe que esse caráter detergente dessas moléculas se deve ao fato delas terem longas cadeias de hidrocarboneto, que portanto são apolares, e uma parte que é polar, mais ainda que polar. Veja que essa extremidade é iônica, né? O que é característica, como nós já vimos, dos detergentes. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.